Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem bastante notícias. Tivemos ontem a apresentação do técnico Tite oficialmente. Ele falou sobre vários assuntos, falou sobre a polêmica com o Gabigol, tem também a renovação de contratos no Flamengo, chegada de novos reforços, projeto para o Flamengo para 2024, tem muitas novidades no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, você é flamenguista de verdade? Então deixa o seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista e se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui é notícias e informações do Flamengo todos os dias para vocês. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Tem o João Guilherme, tem o Cicinho, tem os comentaristas, tem o Kleber Machado também, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o Mengão. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. O do Urubu, porque foi dia de apresentação por lá. Tite fez seu primeiro contato com a imprensa com a camisa rubro-negra. Quem acompanhou e traz os detalhes é o Rafael Marques. Segunda-feira, 16 de outubro, 2h30 da tarde. Tite, como sempre, pontual. A tão esperada primeira entrevista de Tite como técnico do Flamengo teve várias perguntas sobre formatação da equipe, comportamento dos jogadores e conversas internas. Em nenhum momento, Tite se esquivou de respondê-las, sempre com muita cordialidade. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior ou de um outro atacante. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu tá mais longe da vitória. Prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. Esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente, ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Que é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Somados os tempos dos pronunciamentos dos dirigentes e as perguntas da imprensa, a primeira coletiva de Tite como técnico do Flamengo durou meia hora. Além disso, a todo instante, o tema principal era o projeto para o ano que vem, apesar do Flamengo ainda ter 12 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Tite estava alinhado com o presidente Rodolfo Landim e até na hora de falar sobre a formatação do grupo, não se esquivou. Fazia parte, vamos dizer assim, do planejamento do próximo ano, a gente conseguir, vamos dizer assim, buscar os objetivos desse ano, que são importantes para a temporada do ano que vem, e também para ter um maior conhecimento daquilo que precisará ser feito em termos de planejamento para a gente buscar melhorar ainda mais no ano de 2024. O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Há
o encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Mas aquilo que o torcedor rubro-negro realmente quer saber é sobre o time que vai jogar na quinta-feira contra o Cruzeiro fora de casa. Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa pontuar para alcançar a primeira meta, a vaga na Libertadores do ano que vem. E o título brasileiro é possível? O objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. Edu, enfim, técnico Tite falou, né? Foi apresentado, tinha muita expectativa sobre essa apresentação. Os mais curiosos ou os principais debates antes dessa entrevista giravam em torno da mudança de ideia, de posição do Tite, né? Em agosto do ano passado, deixado claro que não trabalharia em clube em 2023 e que se isso acontecesse, ele poderia ser chamado de mentiroso. Esse tema foi, mas não foi pauta da entrevista. Ele falou sobre a mudança de ideia dele e para mim fez muito sentido, é o que eu imaginava que ele fosse responder, porque de fato é o que eu imagino que tenha feito o Tite aceitar o comando técnico do Flamengo. Ele não queria trabalhar agora, ele foi convencido para tal, porque dentro do projeto 24, que era o seu foco, assumir agora dará a ele, no começo do ano que vem, uma base um pouco mais sólida para tocar esse trabalho, e o Flamengo conseguiu convencer o Tite disso, por isso ele aceitou. Sobre a frase, e não só a frase, mas a ênfase que ele colocou, a própria validade da honra da sua palavra colocada em xeque pelo próprio Tite, isso ele não foi perguntado, consequentemente não falou. Ficou para trás, o trabalho começa, tem jogo contra o Cruzeiro, e o Tite, assim, sobre as ideias, sobre o que ele vai fazer em relação ao time, ele foi muito superficial em várias respostas, mas tem uma que foi bem curiosa, quando ele fala sobre Gabriel e Pedro, né? Porque ele deixa no ar, embora não tenha sido taxativo, que Gabriel e Pedro ele consegue imaginar juntos, mas Gabriel, Pedro e Bruno Henrique, aí ele acha que dá uma desequilibrada na equipe. E é até bom pra gente pensar junto, eu, você, Edu e o fã de esporte, entre Gabriel, Pedro e Bruno Henrique, hoje, qual é o mais indispensável? Aquele que você não imagina fora da equipe. Hoje é o Bruno Henrique. Então, se ele não imagina o trio junto, e se o Bruno Henrique é hoje o principal atacante do Flamengo, isso quer dizer que, para este momento, Gabriel e Pedro brigam por uma vaga. Imagino eu que o Pedro saia na frente nessa disputa, que ela é sadia para o Flamengo, se todo mundo estiver disposto a brigar pela posição com o empenho que a profissão exige. O Tite tem um trabalho interessante, cheio de frutos para serem colhidos no Flamengo, se o ambiente externo permitir, a começar contra o Cruzeiro no meio de semana, pensando principalmente no ano que vem, se ele conseguir classificar, e deve classificar, o Flamengo para a Conmebol Libertadores. 2 temas, Edu, que eu senti falta na entrevista de hoje, que eram importantes ouvi-lo falar, e não são sobre o Flamengo, sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira. Essa foi a primeira entrevista do Tite depois da eliminação para a Croácia, nas quartas de final lá no Catar. Era importante ouvi-lo sobre o que ele refletiu sobre aquele jogo, sobre esse período, e sobre o mercado europeu. Era o seu objetivo desbravar a Europa. Não rolou. Não rolou porque não chegaram propostas, não rolou porque as que chegaram não o convenceram. Também era importante ouvir o Tite sobre isso. Mas, enfim, ele chegou, começou a trabalhar, já deu a entrevista e agora a expectativa é para a estreia contra o Cruzeiro fora de casa. Seria bom ouvir-los, Zupac, sobre essa história de por que não conseguiu ir para o mercado europeu, né? Que era uma pretensão dele. Bom, o fato é que são 12 jogos. O Tite citou também Luiz Araújo, citou Everton Cebolinha. Ele vai ter 12 jogos nessa reta final de campeonato para definir o Flamengo e pensar aí para 2024. Ficou claro que o foco mesmo está no ano que vem. Hoje foi apresentado o Tite como o novo técnico do Flamengo. Hoje é a apresentação oficial. E a gente vai começar falando exatamente sobre Tite. Semana passada a gente deu uma passada ligeira sobre o Tite e hoje nós vamos falar sobre o Tite no Flamengo e sobre o Mano Menezes no time do Corinthians. São os novos comandantes, que têm o que em comum, né? Além dos dois serem do Rio Grande do Sul, o Tite tem uma carreira mais longa do que a do Mano, um pouco mais longa, eles têm mais ou menos a mesma idade, 62 o Tite, 61 anos o Mano. Os dois vêm do interior do Rio Grande do Sul, fizeram bons trabalhos por lá.
tiveram o Grêmio como talvez o time que os tenha revelado assim nacionalmente, né? Os dois brilharam muito no Corinthians, foi uma sequência muito vencedora de Mano e Tite no Corinthians, que depois passou para o Fábio Carille, e os dois trabalharam na Seleção Brasileira de Futebol. Se a gente já tiver aí, eu queria começar exatamente mostrando o que o Tite disse nessa primeira. O cartão de visita é sempre meio formal, meio protocolar, mas o Tite foi apresentado hoje e falou o seguinte para a galera rubro-negra. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios, né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário, né? E ao clube. Muito bem. Eu não tinha ouvido ainda a entrevista. Não me surpreende muito, assim, até as palavras, o vocabulário, a expressão do Tite. Mano, o Tite mentiu quando disse que não trabalharia, ou é um exagero, como eu acho que é um exagero dizer que ele... Tite mentiroso, falou que não ia trabalhar no Brasil em 2023... Mas foi ele que pediu, né? Ele falou, se eu trabalhar no futebol brasileiro, podem me chamar de mentiroso. Falou, não vou trabalhar. Podem colocar isso em jornais, em sites, etc e tal. Ele descumpriu o que ele próprio disse. Mas no futebol, Kleber, sinceramente, o que é dito de manhã, à tarde não é cumprido. Então não me surpreende, cara. E vamos lá. O Tite, ele vem de um fiasco numa Copa do Mundo, porque pra mim a desclassificação do Brasil da forma como foi, pra mim foi um fiasco, sim. Fiasco, é? Eu acho que foi um fiasco. Na Copa do Mundo o Brasil poderia ter ido muito mais adiante do que foi. Eu acho que o Brasil poderia chegar numa final, poderia até perder na final, mas o Brasil tinha bola pra chegar numa final e não chegou. Então o Tite, se a gente parar pra analisar, ele tinha como plano A, Europa. Não veio nenhuma proposta da Europa pro Tite. Plano B, talvez pode ter vindo alguma que não tenha o agradado. Sim, mas eu duvido que tenha vindo alguma coisa, porque sinceramente não pintou nada ali pra ele. Plano B, talvez um futebol árabe, também não veio nada que fosse tão sedutor assim pra tirá-lo ali da zona de conforto, do stand-by em que ele estava. Hoje, sinceramente, Kleber, pelo potencial que tem, tanto em termos de qualidade de elenco, dinheiro e estrutura, o Flamengo é a melhor opção pro Tite. Eu sei que tem muitos corintianos que rasgaram a roupa. Mas não tem motivo, né? Ele não traiu o Corinthians. Não, evidente que não. Evidente que não. E pro Tite, Kleber, até poderia ser convidado para ir ao Corinthians, para voltar ao Corinthians na saída do Vanderlei, mas ele não traiu o Corinthians. Porque diferente do que fez o Guerreiro, que disse, olha, no Brasil só jogo no Corinthians, o Tite não declarou isso em momento algum. Muitos corintianos aí rasgaram a roupa de bobeira, mas pro Tite, pensando como profissional, hoje o Flamengo é muito mais atrativo por todos os fatores que eu citei do que o Corinthians, que é terra de ninguém. Gente, é claro que assim, isso que o Mano falou, quem disse podem me chamar de mentiroso foi o Tite. Esse podem me chamar de mentiroso, às vezes é uma força de expressão, e ele acabou sendo chamado de... eu penso um pouco diferente. Eu acho que se apresenta uma oportunidade num clube com grande potencial, que tem sido protagonista nas últimas temporadas, que é historicamente um clube protagonista, e tem sido nas últimas temporadas o time que divide ali com o Palmeiras e hora ou outra com o Atlético, né? Botafogo. Botafogo esse ano, né? Agora, se apresenta uma possibilidade de você começar um trabalho, de você encerrar uma temporada em que o teu grande objetivo vai ser a Libertadores, se classificar para a Libertadores, e aí você vai ter 2, 3 meses para analisar elenco, para mudar elenco, para começar um trabalho. Vocês acham que ele pisou tanto na bola assim, Emerson? Então, eu conheço muito bem ele, né? Não só porque trabalhei, foi meu treinador, trabalho ali futebol. Deixando a área, o campo, eu conheço o Tite, pessoa, ser humano. E ele é um cara íntegro, um cara mega correto. O que aconteceu com o Tite, dele ter dito que põe aí em tudo quanto é lugar, né? Como foi a entrevista dele. Sim, ele recebeu uma proposta do mundo árabe, inclusive, há meses atrás. Inclusive não conseguiu pegar um avião para ir. A história é essa, mas sim recebeu uma proposta e recebeu da Europa também. Nesse período? Pós-Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Mas você sabe os times, não? Não sei.
Na verdade, o nível dos times, o árabe era para brigar pelo campeonato. O árabe era o... Se você não souber da Arábia, quem vai saber? O árabe era o do Neymar, inclusive. Do árabe era que tal o Jorge Jesus. Exatamente, antes do Jorge. E o Tite recebe uma proposta do Flamengo que, pelo amor de Deus, com todo respeito ao torcedor corintiano e ao Corinthians, se pôr na balança hoje ter que escolher entre Corinthians, isso é uma verdade. Aqui não, na situação atual de elenco. Situação atual. Aqui eu posso construir uma nova história dentro da minha carreira. Com o Corinthians, é salvar o Corinthians de uma possível segunda divisão. É impensável que, neste momento, um trabalho faltando pouco mais de 20 rodadas para terminar. 12 rodadas, né? 12 jogos. 26, né? Faltando 12 rodadas para terminar, ninguém vai avaliar o trabalho dele por agora. Quem contrata o Tite nesse momento, e o Tite topar nesse momento, ele está pensando no projeto para o ano que vem. Mas é assim no texto, né? É assim na ideia. O Flamengo só está precisando de um bom treinador, dentre tantos que passaram por lá desde a saída do Jorge Jesus? Não, o Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 2 meses depois tem um dos piores técnicos da sua história. Culpa de quem? Do técnico ou do Flamengo? Do Flamengo. A última vez que o Flamengo teve um técnico de janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. A última vez que teve um técnico o ano inteiro foi em 2011. Não por um ano. O Jorge Jesus ficou por um ano, mas ficou do meio do ano ao outro meio do ano. Começo ao fim de temporada? Começo. Você chega, planeja, organiza e vai até o final do ano. A última vez foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Era Patrícia Amorim a presidente. Hoje o Tite falou uma coisa que eu acho que ele foi coerente, Kleber. Ele falou sobre ajustes de datas. Desde o princípio estava claro que ele toparia trabalhar em outubro, porque significaria para ele começar o trabalho de 24 antes para organizar a casa e ter o trabalho do ano que vem. Agora o grande desafio é o Flamengo cumprir o projeto, cumprir o contrato. Porque o Flamengo não consegue cumprir o contrato de ninguém por um ano, em todas as gestões extremamente modernas, competentes. O Flamengo está sempre a mercê. Nesse aspecto ele falha. E acho que vai precisar mexer no elenco, mas a gente vai conversar daqui a pouco com o Vene. Eu queria ver de você o seguinte, Mauro. O Mano, docemente, disse que o Tite foi um fiasco na Copa do Mundo. O Mano este aqui, para não confundir. Este aqui, não o Menezes. Ele já me xingou também. O Menezes ou o Tite? Isso, não, o Mano ia falar. O Menezes falou, de vez em quando me xingam por algo que você falou. Me confundem. Entendi. Eu vou começar a chamar você só de Menezes agora. Mas a questão é assim, o Tite precisa de alguma... Todos nós precisamos, né? Eventualmente de mexer alguma coisa, melhorar alguma coisa. O Tite trabalhou de 2016 a 2022 na Seleção Brasileira. Setembro de 16... São 6 anos. Só na Seleção Brasileira. Eu acho que é muito mais fácil você voltar ao dia a dia de um clube do que você se acostumar com o de vez em quando de seleção e um trabalho de gabinete, como ele desenvolveu muito bem. Sem dúvida. Mas nesse período, do que ele fez na seleção, que é o top, ele precisa do quê na montagem do time? Porque o discurso foi o óbvio, né? O Flamengo tem um grande time, DNA, futebol virou uma questão genética, né? Com certeza. Vou pro programa do Ratinho, inclusive, fazer um teste da paternidade, não tenha dúvida. O PVC fez um belíssimo texto pro jornal que eu trabalho também, o Jornal dos Esportes, sobre esse DNA do Flamengo, né? E que é bem isso, só que nos momentos ótimos, né? Não é toda hora que vai para cima, vai para frente e deixaram chegar. Com esse potencial, com esse elenco, com esse treinador, sobretudo o Tite de 2015 para cá, que fez aquele baita Corinthians campeão, mas também vistoso, em momentos na seleção brasileira também, o casamento me parece perfeito. Precisa ter um pouquinho de paciência com o Tite. Em relação a essa coisa, mas ele está há muito tempo de gabinete, ele se fez, desde que chegou à CBF em setembro de 2016, uma rotina de sempre ir à CBF, conversar com todo mundo. Claro que é muito diferente do treinamento, mas o Tite não está enferrujado. Ele voltando a campo e rapidamente os resultados virão. Não vou dizer que para agora, até porque tem uma vantagem oceânica do Botafogo à frente, mas tem tudo para dar certo o Tite no Flamengo, mesmo com o Flamengo. Agora é mesmo tipo um hoje sim, hoje não. O Flamengo precisa mudar muito o elenco. Do que eu me lembro agora, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o contrato termina dos dois no fim do ano. Do Gabriel não, do Rodrigo Caio sim. E do Maia também, né? E todos esses, por exemplo, Rodrigo, Bruno, o Everton, como disse o Vene, o Tite conhece, convocou para a seleção brasileira. Precisa mudar muito, Cicinho?
Não, o Flamengo... Não muito. Não, o Flamengo que ele precisa é resgatar o autoestima desses jogadores que por causa de outros treinadores perderam seus brilhos. Então não vejo... Mas só até por porque causa não dos tem. treinadores? E só autoestima? Não, Só por causa dos outros treinadores? O São Paulo que perderam ele brilho? conseguiu fazer o melhor jogador do Flamengo, que era o Ayrton Lucas. Ele era o jogador-chave do Flamengo, Sim. ele acabou com o jogador. Isso é verdade. Mas a queda Entendeu? de produção se deve só à troca de treinadores, dos jogadores nesse No Flamengo foi. No Flamengo foi a questão de Todos troca. eles? Não, a questão é a seguinte, o Flamengo com o Dorival Júnior estava jogando não tão bem, mas conquistava os resultados. Chegou o Sampaoli e mudou todo o quadro. Aí chegou o Vitor Sampaoli Pereira. O Sampaoli ele não conseguiu repetir uma escalação. O Vitor Pereira. É o estilo dele, né? O Vitor Pereira também. O Vitor Pereira também foi muito ruim. É muito curioso se você pensar assim, Cicinho. Quando a gente diz que o melhor jogador do Flamengo era o Ayrton Lucas, já tinha alguma coisa errada. Claro, num time que tem Não Everton pode ser. Ribeiro, Não pode ser Gabriel, o Ayrton Bruno Henrique, Lucas. Não, mas eu tô falando numa peça que ele mexeu, O time do Flamengo, o Everton Ribeiro tava jogando bem, o Bruno Henrique tava machucado, o Gabigol tava jogando bem, então o Sampaoli, ele tirou. Não, sem ele tirou dúvida, essa qualidade dos jogadores. Ele tirou. Com o Vitor talvez. Pereira já estava mal. Exato, esse é que é o ponto. O Flamengo já não estava muito bem. Tanto é assim que o São Paulo foi contratado, porque o Vitor Pereira, que foi contratado para melhorar alguma coisa que o Dorival Júnior fez muito bem. Vitor Pereira já chegou escorraçado. Então, mas foi, né? Então, por isso que, assim, eu acho que essa discussão vai ser, até o fim da temporada, ela vai ser mais incendiada. A questão do elenco do Flamengo, não é da qualidade do elenco do Flamengo. O Flamengo tem 30 jogadores, eu queria 20 no meu time. Sim. 20 eu queria no meu. Eu estou dizendo no Flamengo, a partir do que já foi feito, conquistado, o que vem na sequência. É essa a questão. Pelo impacto que dá chegar um novo treinador, um time totalmente em baixa, um time que está desanimado, um time que jogadores sem confiança, a torcida com desconfiança, aí chega um treinador novo, do tamanho do Tite, maior que os jogadores. Eu escrevi até isso esses dias, o Flamengo estava precisando que chegasse um treinador maior que os jogadores, porque desde Jorge Jesus para cá, todos os treinadores eram menos que os jogadores. E os jogadores, eu fui jogador, eu sei que, de repente, se bobear, os caras começam a tomar conta. Começam a não gostar de uma coisa ou de outra. É muito simples, é muito fácil você fazer a cabeça daqueles que não jogam, daqueles que entra e sai, aqueles que com mais liderança. Então, na minha opinião, o único que deu certo ali foi o Dorival Júnior. Chegou, pegou, treinou, fez, reuniu os caras, perguntou, deve ter perguntado como vocês querem jogar, tal, levou na boa e ganhou 2 títulos, e eu não tenho dúvida que ele iria fazer um trabalho melhor que o Vitor Pereira se continuasse em janeiro. Eu não tenho dúvida que ele estava com o grupo na mão. Agora, o Flamengo agora por baixo, como ele estava, com o elenco que tem, com todos os títulos que perdeu, desclassificações e tal, precisava de um treinador grandão. Um treinador grandão. Não é aquele treinador que o jogador... O Tite não é um treinador que os caras pelos cantos falam assim, pô, treinou quem? O Tite foi treinador de 2 Copas do Mundo. O Tite é campeão mundial com o Corinthians, campeão de Libertadores com o Corinthians, campeão de Copa do Brasil com o Grêmio, e os times jogando bem. Fora a seleção, os times dele jogaram bem. Muito bem. Né? Então, eu acho que o Tite era o cara certo. Eu gosto mais do Tite treinando o clube e dando entrevistas coletivas, sendo treinador de clube, do que na seleção brasileira. O Tite O Tite é muito bom quando ele tem jogadores todos os dias. Quando ele treina todos os dias. Ele tem uma definição tática na cabeça dele, que a gente às vezes fala, pô, não tem alternativa, é sempre o mesmo jeito, né? Que a gente falava na seleção, mas no clube não é. No clube não é, porque ele treina todo dia, ele tem algumas variações. É que na seleção não dá tempo, hoje em dia, de ninguém colocar nada que seja muito difícil. Né? Que seja muito difícil. Então eu acho que o Tite, o Flamengo vai se classificar sim. Pelo menos a princípio, na minha cabeça, eu como ex-jogador, se eu tô no time do Flamengo e chega o Tite, pô, caramba, vai entusiasmar todo mundo o ambiente vai ficar entusiasmado. Isso é claro, o cara acabou de dirigir a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, cara. É um treinador top. Pode ser que ele não teve espaço
que ele não tem espaço nos grandes clubes da Europa, que ele esperava que iria ter e não aconteceu. Pode ter dado uma frustração para ele, mas aí o convite do Flamengo, cara, o tamanho que é o Flamengo, cara, coloca a autoestima do cara lá em cima, pô. Então o Tite chega num clube do tamanho daqueles que ele gostaria de treinar na Europa, cara. Só que é na América do Sul. Ou o Flamengo, o nome do Flamengo é menor que algum clube europeu ali. Se a gente for fazer uma comparação de América do Sul e Europa. Quais são os Manchester City da América do Sul, o Bayern de Munique da América do Sul? O Flamengo faz parte de um desses. Estou errado? Não, né? É top. Então, a autoestima do Tite chega lá em cima e os jogadores vão ficar entusiasmados. Eu não tenho dúvida disso. Achei que foram feitas perguntas interessantes para o Tite, né? Não entraram ali na questão das ofensas, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo. O pessoal ali que estava representando a imprensa fez perguntas voltadas para o trabalho dele. E o que me chamou a atenção, o Tite sempre foi um treinador que teve discursos com um ótimo vocabulário, com palavras rebuscadas, e ele estava bastante objetivo. Respostas curtas. Ele foi cuidadosamente trabalhado e trabalhou para essa entrevista. Ele sabe da responsabilidade dele. Qualquer coisa que ele fale pode ser usada contra ele. Então, 2 pontos que me chamaram muita atenção. Foco na meta. Ele pensa em 2023 fechar o ano nos 12 jogos e levar o Flamengo à Libertadores da América à fase de grupos, entre os 4 primeiros. 2024 será planejado, mas em cima disso, essa é a primeira meta. Ele, em várias respostas, falou sobre isso. E outro ponto, que já é uma característica conhecida do trabalho do Tite, ele abriu ali todas as possibilidades. Quando ele diz, o campo define quem vai jogar, ele abriu a possibilidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estão em baixa no momento, como Everton Cebolinha. Quando perguntado sobre Gabigol e Pedro, ele disse, é possível, depende das circunstâncias. Mas ele falou de Luiz Araújo, ele falou de Cebolinha, ele falou do Bruno Henrique, que está num bom momento. Então, ele vai estabelecer uma competição dentro de uma lealdade que irá fazer com que o rendimento da equipe melhore. Com a qualidade que tem, a tendência é que nós vejamos aí um Flamengo apresentando o melhor futebol. Porque realmente, e o Tite é assim, em clubes, onde ele trabalhou em clubes, funcionava assim, e é só a gente pegar o retrospecto dele, a competição, quem estava melhor era o cara que jogava. Então eu achei uma coletiva muito interessante, muito equilibrada, um cara muito experiente, que veio sem oba-oba, sem declarações de amor. Ele falou do trabalho, falou do objetivo. Qual é a meta que eu tenho? 12 jogos. Terminar na fase de grupos da Libertadores da América. É isso. Para isso, nós vamos trabalhar. Então, interessante. Não precisa de discurso bonito, de declarações de amor, de promessas. Pés no chão, trabalho com competição, e o Tite é muito bem preparado para fazer isso com a sua equipe. A resposta para ele não ter aceitado o Corinthians é óbvia. E passa pelo seguinte, ele no Corinthians é o maior treinador da história do clube e já ganhou tudo o que era possível. O Corinthians está numa má situação. Ele não poderia repetir no Corinthians no momento o que ele já fez antes. E hoje trabalhar no Flamengo
é melhor para o profissional, oferece melhores condições. O Tite tem condições de engordar o currículo dele no Flamengo, como fez o Dorival Júnior. Dorival chegou ao Flamengo, ele não era campeão da Libertadores da América. Ele agora é campeão da Libertadores da América. Ele tinha uma Copa do Brasil. Ele colocou mais uma Copa do Brasil no currículo e depois acabou ganhando mais uma com o São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Elenco, estrutura, condições de disputar título, de investimento para contratar, tudo isso levou o Tite. Agora não fizeram realmente essas perguntas para ele. Mas a resposta hoje é óbvia, basta ter um pouco de noção. Hoje é melhor trabalhar no Flamengo do que no Corinthians. Isso é evidente. Claro que o torcedor fica chateado, tem o Tite como um ídolo, ele é o maior treinador da história do clube e gostaria de vê-lo lá, mas quem analisar com a razão vai entender perfeitamente. Carlos, João, eu acho que ele deixou bem aberta a possibilidade de Pedro como pivô e Gabi com movimentação. Exatamente. Jogarem juntos como foi com o Dorival. O que você achou? Acho também. Ele abriu todas as possibilidades, hein? Ele abriu todas as possibilidades. Ele exaltou o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique vai jogar no time dele. E dependendo do momento do jogo, ele pode botar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Mas ele também citou o Cebolinha e o Luiz Araújo. Ele deixou claro o seguinte: quem estiver bem vai ter chance de jogar. E aí entra um recado direto para o Gabi e para vários outros jogadores do elenco. Mas o Gabigol chama muita atenção a queda de rendimento dele. Ele despencou de produção. Então, se o Gabriel estiver bem, ele vai brigar por um lugar no time. Ele não é titular absoluto pelo que ele já fez no Flamengo, pela importância histórica dele. Ele vai ter que virar titular por um rendimento que tem que ser bem melhor do que foi até agora na temporada. Isso aí é bem interessante. Opa, olha aqui. Cleison, um abraço para Rio Branco no Acre. Sou seu fã, meu querido. Obrigado, Cleison. Os antes estão se borrando com medo de novo. Eu percebo isso. Tem muita gente, inclusive conversei com amigos meus de São Paulo, tem muita gente que acha que se o Tite conseguir trabalhar no Flamengo e encaixar com esse elenco, realmente vai ficar difícil. Porque é um grande treinador. Em nível de clubes no Brasil, o Tite é top. E o elenco do Flamengo tem muitas possibilidades, né? Cá entre nós. Olha aqui. Tomara que ele use bastante Cebolinha e Luiz Araújo, que estão precisando jogar. Não sei se vai usar bastante, mas que ele vai estar atento para ver as melhores formações e os rendimentos. E o treinamento, ele vai. Ele deixou tudo em aberto. Tudo bem aberto. João, eu achei que ele correu do assunto renovações. O que achou? Sim, correu e, olha, se justifica. Porque ele entrou com uma meta. Ele não quer desviar o foco. Porque senão começa o disse-me-disse, sabe como é que é, tudo que acontece no Flamengo ganha uma proporção gigantesca. E ele está focado em 12 jogos, terminar bem a temporada, colocar o Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América e estabelecer uma competição. Entendeu? Você já sabe se tem alguma contratação em vista? Não sei. Mas o Flamengo terá um poderio financeiro bem grande para fazer contratações, né? Por que não aceitou o Corinthians? A pergunta só tem relevância para corintiano e os antes. Tem que falar do trabalho dele na Célia Flá. Isso sim, parabéns pelo trabalho e um abraço. Ele falou do trabalho dele e da meta dele. Ele está pensando nisso. Vamos competir dentro do elenco, formar uma boa equipe. Quem estiver bem vai jogar e vamos para a fase de grupos da Libertadores. Campeonato Brasileiro? É um milagre. A meta é chegar no título que vai ser a conquista da vaga na Libertadores da América entre os 4 primeiros.
Fala, João Guilherme, com o Tito no comando, a possibilidade do Rodrigo Caio ser titular aumenta, ele estando no seu melhor nível. Aí é que está, Cleison, ele tem que estar bem, né? A gente não sabe, porque o Rodrigo Caio jogou a última partida no início de maio. Então é uma incógnita. Se ele estiver bem clinicamente e fisicamente, ele tem boa chance de ser titular com o Tite, porque o Tite gosta muito do futebol dele. Muito bem, galera. Então eu achei o seguinte, eu achei interessante a coletiva do Tite, poucas palavras, sem dar margem a oba-oba e falando da meta. Buscar a vaga entre os 4 primeiros, que o Flamengo tem condições de chegar lá nesses 12 jogos, e competição com lealdade. O campo vai definir a escalação. Vamos acompanhar. Eu acho que a expectativa para o trabalho do Tite é muito boa. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações então do Flamengo. Então tá aí o Tite se preparando para a estreia nesta quinta-feira contra o Cruzeiro. O Flamengo vai jogar em Belo Horizonte, vai jogar fora de casa e a expectativa é muito grande. Nós vimos aí o Tite falando sobre o Flamengo, a decisão dele vir treinar o Flamengo, e agora é esperar para ver como o time vai reagir nas mãos do técnico Tite. Mas como vimos aí, a imprensa, todos estão na expectativa de que o Flamengo venha ter uma evolução nas mãos do técnico Tite. Uma informação muito importante é a seguinte: o Palmeiras, ele entrou na briga com o Flamengo para contratar o De La Cruz. Nós sabemos que o De La Cruz, o Flamengo já está observando o jogador já há algum tempo, tentou contratar o jogador nesse ano, não conseguiu pelo fato do River Plate estar na Libertadores da América, e o Flamengo havia avisado que final de ano estaria observando o jogador novamente para tentar uma possível contratação. E agora saiu uma matéria dizendo que o Palmeiras está interessado no jogador De La Cruz e entrou na briga para tentar contratar o jogador. O uruguaio é alvo, né, do Flamengo desde a última janela de transferência. O River Plate estipulou um preço de 18 milhões de dólares, é quase 90 milhões de reais aproximadamente, para a negociação, e ambos os clubes brasileiros competem pela contratação do jogador uruguaio. Quer dizer, a partir de agora o Palmeiras também quer a contratação do De La Cruz. Então vamos ver o que vai acontecer. Temos a novidade também da renovação de contrato do Everton Ribeiro, que será de apenas 1 ano de contrato com uma pequena redução salarial, e o Gabigol. A informação que tivemos através do jornalista Mauro César Pereira no seu canal, ele falou que o contrato de Gabigol pode ser até 2028, seriam 4 anos de contrato com um aumento salarial, e o Flamengo pretende renovar com o jogador a pedido do técnico Tite. Então, essas são as informações do Flamengo. Fica ligado no canal, porque hoje teremos bastante informações e notícias do Flamengo para vocês. Então, forte abraço, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.